Programa Cícero Buarque. Apoio Cultural, Loja do Pintor. Pensou em tintas? Pensou Loja do Pintor. Mogiene. Honestidade e responsabilidade com o serviço é com a Mogiene Dedetização. Meus amigos, estamos recebendo aqui no estúdio a presença simpática do meu amigo, o Evaldo Novellini, que é jornalista. Tudo bem, não? Como vai? Tudo bem, Cícero? Evaldo, você é mogiano mesmo? Não sou mogiano. Eu nasci numa cidadezinha do interior do estado de São Paulo. Santa Adélia, o nome da cidade. Santa Adélia, hein? São 13 mil habitantes. Nasci lá, vivi até os 16 anos. Aos 18 anos, melhor dizendo. Vim a Mogi das Cruzes para fazer jornalismo, estudar na Universidade de Mogi das Cruzes. Comecei a trabalhar aqui, minha intenção era trabalhar na capital, na Grande São Paulo. E depois de formado, então aqui fiquei. Casei aqui, tive filho aqui e hoje me considero mogiano. Como é que chama? Mogi das Cruzes é uma cidade interessante, que ela é uma cidade de interior, mas com característica assim de capital, porque nós estamos aí a meia hora de São Paulo. A gente está a meia hora de São Paulo, a meia hora da praia. Então Mogi das Cruzes, embora seja uma cidade com 450 anos, quase 400 mil habitantes, mas que guarda um arzinho do interior. Quando eu cheguei aqui, isso em 1995, ela era eu senti esse impacto, evidentemente, você sai de uma cidade de 13 mil habitantes e cai numa cidade de quase 400 mil, evidente que você sente um impacto. Mas ela guardava um ar de interior, assim, e foi por isso que eu creio que o período de adaptação não foi nem tão difícil. E hoje é uma cidade que eu adoro. Apesar do progresso todinho, ela não é uma cidade... Porque o povo é interessante, a característica da cidade interiorana é o cidadão que vive lá, né? Aquele povo simples, né? Então, Mogiano tem essa facilidade de fazer muita amizade, mas a cidade cresceu. A cidade realmente, hoje, nós temos aí, né, as duas universidades, mais a faculdade do Clube Náutico Mogiano. É uma cidade que tem o privilégio de quase, vamos dizer, ter 150 mil estudantes, quer dizer, de estar entre as 10 maiores cidades do Brasil na área de investimento de educação. Então, você vê uma cidade que tem. Mas você sempre trabalhou no Diário de Mogi mesmo? Não, Cícero, eu comecei a trabalhar em jornalismo diário no Diário de Suzano, uma empresa lá de Suzano, né, que editava um jornal. Eu fui contratado para fazer esportes. Fui chamado pelo Newton Valentim, meu primeiro chefe, que hoje está lá no Diário Grande ABC, para fazer esportes. Então, eu era repórter de esportes, acompanhei a chegada do Ecos no futebol profissional. Trabalhei de 98 a 2001. Eu fiquei como repórter de esportes, depois fiquei como editor de esportes. Aí eu me desliguei da empresa e fui contratado pelo Diário de Mogi, onde comecei a fazer esportes também em agosto de 2001. Portanto, estamos completando aí 9 anos de Diário de Mogi. Mas você hoje você já não está no esporte, mas no Diário você já é editor do jornal? Eu sou, na verdade, editorialista, Cícero. O que significa essa palavrinha? Editorialista é o seguinte, eu redijo na página 2 o editorial do jornal. Certo. O que é um editorial? É a opinião do jornal, é o que pensa o jornal. Qual é o posicionamento do jornal diante de determinados fatos, se o jornal vai ter uma postura crítica, se o jornal vai apoiar determinadas ideias. Enfim, toda a opinião do jornal deveria ser incluída essencialmente, especialmente nos editoriais, que é por meio do qual o jornal expressa o seu ponto de vista diante de tudo o que está acontecendo na cidade. E hoje eu sou responsável por escrever, por redigir
o que pensa o conselho editorial do jornal, né? Isso aí, muitas vezes, o eleitor passa por cima, mas para poder se transmitir uma ideia no editorial, muitas vezes você passa por reuniões com o conselho, né? Nós temos um conselho editorial no jornal, né? Formado por 4 pessoas, que é o Tirreno da Sambiage, o Totti, que é o diretor-presidente do jornal. Temos o Darwin Valente, que é o editor-chefe do jornal, o Chico Ornelas, que é o diretor editorial do jornal, e eu, que sou o editorialista. Essas reuniões costumam ser diárias, com algumas exceções em que a gente discute temas que eventualmente possam ser usados outros dias, mas essas reuniões são diárias. E a gente discute como é que vai ser a opinião do jornal, o que a gente deve abordar no jornal, no editorial. E dessa reunião é que eu pego as informações que eu vou depois usar para escrever, para redigir o editorial, que está sempre na página 2 do jornal. E hoje a página 2 está... O jornal está na internet, né? O jornal está na internet. O jornal inteiro. É o do Diário de Mogi? Diário de Mogi é www.odiariodemogi.com.br. O Diário, tem o ozinho na frente, odiariodemogi.com.br. E num período... nesse período o jornal está completamente gratuito. Você pode acessar, você pode ler todas as matérias. Os jornais em São Paulo estão cobrando, é uma taxa pequena, né? Os jornais começam a cobrar. As experiências não as brasileiras, que ainda é muito incipiente, mas nos Estados Unidos e na Europa, especialmente na Inglaterra, os jornais que optaram pela cobrança de conteúdo tiveram uma queda muito brusca nos acessos. O jornal ainda não consegue se equilibrar financeiramente se cobrar pelo conteúdo, porque a internet vamos dizer, é um universo onde as pessoas costumam entrar para pegar uma informação rápida e de graça. E os jornais ainda não conseguem se equilibrar. Os que optaram pela cobrança, fecharam o conteúdo só para assinantes, eles tiveram uma queda brusca no número de leitores online. Eu acredito que com o tempo, né, ainda vai tempo. É interessante que o Brasil ainda, né, por nós estarmos aí entre as 8 maiores potências do mundo, mas como a internet, ela está ainda, não alcançou, né, muito tempo, ela é deficiente ainda, né? Realmente... A internet é altamente deficitária. Os grandes portais, a assinatura dos grandes portais, eles têm portais que cobram por uma assinatura R$9, R$10. Evidentemente não é um valor suficiente para cobrir os custos de uma equipe de produção de conteúdo. A gente sabe que num jornal... A contratação de repórteres, a contratação de editores, a contratação de fotógrafos é algo bastante oneroso. E hoje em dia a gente sabe também que grande parte desse custo é coberto pelos grandes anunciantes. E esse grande anunciante, ele ainda não migrou para a internet. Ele ainda é fiel ao meio jornal, ao meio impresso. Se isso vai acontecer dentro de um tempo, eu até acredito que vá. Mas eu costumo dizer, Cícero, que eu não quero mais estar vivo se terminarem os jornais. Eu ainda gosto de folhear o jornal, de sentir o cheiro do jornal, enfim. Eu acredito que a imprensa escrita, apesar de ser um grande... né, eu sou um ouvinte de rádio, porque o rádio me permite estar trabalhando, fazendo qualquer coisa... Mas a imprensa escrita, ela é uma imprensa que documenta. Sim. É interessante. O rádio joga no ar, mas que fica no espaço. A imprensa não. Se nós, por exemplo, o Diário de Mogi, um jornal com mais de 50 anos, toda a história de Mogi, desses 50 anos, você for olhar o Diário de Mogi. Quando eu vou lá for olhar os jornais antigos, e encontro curiosidades interessantes. Encontrei lá uma curiosidade... em 1958, que foi dado 100 anos de isenção para uma empresa, para uma indústria aqui de Mogi, 100 anos.
Eu costumo dizer que... o Ornelas que faz bem isso, né? Exatamente. É um registro. É o que acontece na cidade a partir do dia 13 de dezembro de 1957, quando o Diário fez circular sua primeira edição, até hoje. Tudo o que aconteceu de mais relevante na cidade está aí nas páginas do jornal. E é maravilhoso, né? Se você fizesse uma sugestão aí, um livro, o que deu na imprensa mogiana... Pois teríamos um ótimo material lá, o Diário de Mogi. E hoje, Cícero, o que eu acho bacana dessa questão de documentar a história, como você bem colocou agora há pouco, às vezes a gente chega no prédio do jornal e passa pela recepção onde estudantes, pesquisadores, historiadores... eles estão ali folheando essa coleção que você falou. Então, desde o dia 13 de dezembro de 57, todas as edições estão lá catalogadas, arquivadas. E muitas pessoas, quando querem ter um registro histórico do que aconteceu em determinada época, compreendida a partir de 1957, recorre aos arquivos do Diário de Mogi. Isso mostra também a importância que a gente tem e a responsabilidade que a gente tem em noticiar com o máximo de isenção possível o que acontece hoje em Mogi das Cruzes. Porque daqui a 50 anos, quando uma pessoa quiser saber o que aconteceu em Mogi das Cruzes, ela pode procurar as páginas do Diário de Mogi. E sempre que eu vou escrever uma matéria, eu levo isso em consideração. Fica para a história. Deixar registrado para a história o que aconteceu. Por exemplo, hoje, no dia 19 de julho de 2010. O fato que aconteceu hoje, eu tenho de ter uma precisão histórica para noticiar isso, porque daqui a 50 anos uma pessoa pode querer saber o que aconteceu nesse dia, então ela vai procurar o exemplar correspondente. Meus amigos, nós vamos para um pequeno intervalo e eu volto logo em seguida para continuar a nossa entrevista.